Para os montes olharei. Quando nós olhamos para os montes ao nosso redor, nós podemos meditar na grandeza do Deus que os criou. Por isso os salmos falam várias vezes a respeito dos montes e nos trazem inspiração sobre conhecer a grandeza de Deus. O Salmo 121, versículos 1 e 2 dizem assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu convido você a refletir sobre alguns textos dos Salmos que falam sobre os montes, como esse texto que diz que nós devemos olhar para os montes e saber que o Deus que os criou é o Deus que está conosco, é o Deus que nos protege e cuida de nós. A primeira lição que eu aprendo ao olhar para os montes é aprender a confiar em Deus, como diz o Salmos 46, versículos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esse salmo fala que nós precisamos confiar em Deus, porque é mais fácil você levantar pela manhã e ver que um monte não está mais no seu lugar, que a terra tenha se abalado, ou ainda que tudo venha se abalar ao nosso redor. Nós devemos confiar em Deus. É mais fácil você levantar e ver que não tem uma montanha que você sempre viu perto da sua casa, do que você levantar pela manhã e não ter a misericórdia de Deus. Porque os montes um dia passarão, mas o amor de Deus por você nunca passará. Então confie em Deus. E quando você olhar para os montes, aprenda a confiar em Deus. Outra coisa que aprendemos é sobre a eternidade de Deus. No Salmos número 90, versículo número 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esses montes existem há milhões de anos. E quando você olha para o monte, você deve lembrar que o Deus que o criou existe muito antes. Então tudo é passageiro, mas o Deus que você serve é eterno. E quando olhamos para os montes, aprendemos sobre a eternidade de Deus. Outra lição que aprendemos está no Salmo 125, versículo número 2, que diz: Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O salmista olhava ao redor de Jerusalém, que também estava no alto de um monte, mas que estava cercada pelos montes. E ele meditou que assim Deus está ao redor do seu povo. Quando você olha e vê as montanhas ao seu redor, lembre que Deus está também cuidando de você. E onde você estiver, Ele estará junto contigo. Por isso nós aprendemos sobre estar firmes em Deus. Como nós sabemos que os montes não se abalam, ou mesmo que eles se abalem, fique firme no Senhor, porque Deus, Ele estará sempre contigo, cercando e cuidando da sua vida. E também aprendemos no Salmo 133, versículo 3, sobre buscar a bênção do Senhor. O Salmo 133, versículo 3 diz: É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando o salmista olhava e via a enxurrada descendo dos montes, ele meditava que assim o Senhor abençoava o seu povo. Porque aquela água regando a terra era uma prova da bênção e do cuidado de Deus para os seus filhos. E assim também nós aprendemos que Deus, Ele nos abençoa. Esse Deus grandioso é que cuida de nós. Como você subindo a uma montanha e contemplando lá do alto as outras montanhas, você também pode ver que assim é a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ele é grandioso e Ele é maior do que tudo. Toda vez que você subir uma montanha,
ou toda vez que você estiver perto de uma montanha, mesmo que você não saiba o que tem além dela, lembre-se da grandeza de Deus. Aprenda a confiar no Senhor, porque Ele é maior do que tudo. Saiba que Ele é eterno e que tudo passará. Fique firme no Senhor, não seja abalado e busque a bênção desse Deus grandioso sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e que você olhe para os montes e confie na grandeza de Deus.